A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água representada pela barragem, a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, e a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Qual a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Bom, como você viu então, nós temos aqui a potência total instalada de 14.000 megawatts para a usina Itaipu, mas nós temos dados a respeito da massa de água, da altura de queda, e com isso nós conseguimos determinar qual é a potência teórica. E o problema quer saber qual é a diferença entre a potência teórica e a potência instalada por unidade, sendo que no total existem 20 unidades. Então, primeiramente, nós, através da densidade da água e do volume de água que cai, nós chegamos à massa. Então, observe que densidade é massa sobre volume. A densidade é 1.010 ao cubo, que é igual a massa sobre 690 metros cúbicos por segundo. As unidades estão bonitinhas, todas ali no Sistema Internacional. Então, fazendo a conta, encontramos 690 vezes 10 a terceira quilogramas. Ah, professor, mas por que isso? Por causa do segundo cálculo, onde, na sequência, então, nós fazemos potência trabalho pelo tempo, onde o trabalho é mgh dividido pelo tempo, e o tempo aqui, nós temos que voltar naquela informação de que nós temos 690 metros cúbicos por segundo caindo. Então, a gente usa o tempo de 1 segundo. Então, a massa, 690 10 ao cubo, pela gravidade 10, a altura de 118,4, e nós encontramos uma potência de 816,96 megawatts. Agora, presta muita atenção aqui no seguinte. Essa é a potência teórica de 816,96 megawatts. Agora, a potência instalada por unidade, a gente pega 14.000 megawatts, que é a potência total, divide pelo número de unidades, que é 20, e encontramos 700. E para finalizar esse problema, a potência não aproveitada é a diferença entre a potência teórica e a potência instalada por unidade. Portanto, 816,96 subtrai de 700, e nós chegamos a 116,96 megawatts. E com isso, a alternativa correta aqui, ó, letra C. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física. Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é listrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Então, nessa questão,
como foi falado, anotou-se a frequência, retiramos o prato giratório, colocamos a camada grossa de manteiga e ali, ao ligar o forno, é percebido, no caso, 3 pontos de manteiga derretida. O que aconteceu dentro do forno foi o seguinte, olha só. Primeiramente, observe que, numa análise um pouco mais profunda dessa figura, nós temos ventres, que correspondem à interferência construtiva, e nós, que correspondem à interferência destrutiva. O que nós temos aqui é uma onda estacionária, certo? Onda estacionária, na verdade, é uma onda como é, por exemplo, produzida em corda de violão, onde a onda se propaga, daí ela encontra um anteparo, ela sofre reflexão e volta invertida, formando a famosa onda estacionária. No caso, a interferência construtiva, imagine que você tem uma onda somado a uma outra onda, e nós temos um encontro de duas cristas, onde esse encontro de duas cristas gera, no caso, uma somatória das ondas. Mas também nós podemos ter encontro de vale com outro vale e também ter uma somatória dos vales com uma interferência construtiva da mesma forma. Mas é importante lembrar que quando ocorre um encontro de uma crista com um vale, a interferência, então, ela é destrutiva, é o que nós observamos nos nós. Então, se nós olharmos onde são os pontos que podem ter justamente acontecido o derretimento da manteiga, no ponto 1, no ponto 3 e no ponto 5. E como a pergunta é justamente sobre pontos consecutivos, nós temos em 1 e 3, ou em 3 e 5, mas como nas alternativas existe apenas 1 e 3 como sendo consecutivos, letra A. A magnetohipotermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. A elevação de temperatura descrita ocorre por quê? Então, essa questão comenta a respeito de um tratamento onde células tumorais podem ser destruídas em função do uso de nanopartículas que se agitam e acabam elevando a temperatura dessas células tumorais. Analisando as alternativas, então, nós vemos o seguinte, começando pela alternativa A, onde diz: o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Veja, o campo magnético ele não pode ser absorvido. O campo magnético não é absorvido de forma alguma. Não é como água que cai sobre um piso e você vai lá com um pano, joga em cima e absorve aquela água. Então, o campo magnético não pode ser absorvido. Essa alternativa é uma alternativa falsa. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo. As nanopartículas elas são magnetizadas. Logo, elas só podem interagir com outros corpos magnetizados. As células não são magnetizadas, então não existe interação magnética entre nanopartículas e células. Também está falso. No próximo item nós temos: as nanopartículas são aceleradas em um único sentido. As nanopartículas elas não podem ser aceleradas. Elas apenas se orientam conforme o campo externo, ou seja, conforme a orientação do campo externo, não podendo ser aceleradas, certo? Então, essa aqui também é uma alternativa falsa. Na alternativa D, o campo magnético fornece calor. Campo magnético não tem a capacidade de fornecer calor. Campo magnético apenas interage com corpos magnéticos
ou com cargas elétricas, portanto não fornece calor de modo algum, sendo alternativa falsa. E o último item, então, deixei aqui para o item B, onde o campo magnético alternado faz as partículas girarem, transferindo calor por atrito. Exato. O campo magnético ele faz com que as partículas girem e, com isso, elas girando farão atrito com as partes do tumor e isso eleva a temperatura. Agora observe aqui o seguinte. Para exemplificar, nós temos um campo magnético para a direita e observe que a nanopartícula aqui foi desenhada semelhante a um ímã e o lado aqui amarelinho está com a mesma orientação do campo magnético. Então, observe agora que quando eu alterno o campo magnético, a nanopartícula inverte de lado, inverte de novo, inverte de novo, inverte, 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 inverte. Ela está girando, certo? E com isso, gerando atrito e, consequentemente, calor e elevando a temperatura da célula. Com base no exposto, a alternativa correta está na letra B. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era 0,8, que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias usadas na situação por Arquimedes foi. Então, essa questão fala do uso de polias fixas e polias móveis. Sabemos que as polias fixas apenas mudam a direção da força, mas não alteram a intensidade da força. Já as polias móveis, elas têm a capacidade de reduzir a força pela metade. Então, observando a situação, nós temos sobre o corpo que está sendo puxado a força normal, porque ele é empurrado pela superfície. Nós temos a força-peso, que é vertical para baixo. Nós temos, contra o sentido do movimento, junto à superfície, a força de atrito e a tração no fio. O objetivo aqui é, através da força F empregada, que vale 400 newtons, puxar o bloco de massa 3.000 kg. Aqui, observe que, como o objeto se move na horizontal, nós sabemos que a normal ela é igual ao peso. E, imaginando que esse objeto, então, ele seja somente puxado uma vez que ele está em repouso, nós temos que, pelo menos, vencer o atrito estático. Então, nós podemos escrever que a força de tração ela deve ser maior do que a força de atrito. Imaginando aqui o atrito estático. Agora, desse modo, nós temos que a tração deve ser maior que o coeficiente de atrito multiplicado pela normal. Mas observe que a normal é igual ao peso, então é massa vezes a aceleração da gravidade. Desse modo, nós temos que a tração deve ser maior do que 0,8, vezes a massa, que é de 3.000, vezes a gravidade, que é 10. E nós encontramos uma tração que vale 24.000 newtons. Quando usamos polias móveis, existe uma equação que relaciona a resistência à força empregada. Então, a força que deve ser empregada
é igual a resistência, que nesse caso seria a tração, dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias, que é o que a gente deve responder nessa questão. Desse modo, então, temos que a força empregada é 400, que é igual à resistência de 24.000, sobre 2 elevado a n. Desse modo, podemos simplificar 2 zeros em cada lado. E aqui nós temos, então, 4, que multiplica 2 elevado a n, que é igual a 240. Mas nós também podemos simplificar 4 com 240, onde nós temos, no caso, 60. Observe que 2 elevado a n, aqui, é igual a 60. Porém, nós temos que superar 60. E, por exemplo, se n for 5, 2 na quinta é 32, que é menor do que 60. Nesse caso, então, precisamos ter 2 elevado a sexta, porque 2 elevado a sexta é maior do que 60. Isso significa, então, que nós devemos utilizar 6 polias. Agora, fica um registro aqui, né, nessa questão que, uma vez descoberto que a tração era de 24.000, se você não conhece essa equação, o que você faria? Você faria 24.000. Se você usar uma polia, você divide por 2. Então, ficaria 12.000 para uma polia. Metade de 12.000, 6.000. 2 polias. A metade, 3.000. 3 polias. 1.500. Estaria usando 4 polias. 750, 5 polias. 375, conseguiríamos com a sexta polia. Observe que 375 é menor do que 400. Desse modo, então, também aqui nós mostramos que são 6 polias, como mostrado na letra B. Num experimento, um professor deixa 2 bandejas de mesma massa, uma de plástico e a outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das 2 bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se em uma temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo em cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento ao professor dirá que o derretimento ocorrerá. Então, essa questão ela trata a respeito da lei de Fourier da condução térmica, fenômeno da condução térmica em que a energia térmica ela passa de uma partícula para outra. Aqui é importante, então, considerar que os alunos, eles, quando tocam na bandeja de plástico e na bandeja de alumínio e afirmam que a bandeja de alumínio está numa temperatura menor, isso ocorre, apesar da temperatura ser exatamente a mesma, porque existe o chamado coeficiente de condutividade térmica, que do alumínio é maior que do plástico. E desse modo, se o coeficiente do alumínio é maior que do plástico, o calor é roubado numa velocidade maior, ou ele é transferido numa velocidade maior no alumínio do que no plástico. Então, analisando as alternativas, a letra E ela é falsa porque diz que o derretimento ocorre com a mesma rapidez. Porém, o fluxo é maior naquele que possui o maior coeficiente de condutividade térmica. Então, falso a letra E. A letra D fala que o derretimento é mais rápido na bandeja de alumínio, isso é uma coisa certa, porque tem calor específico menor. Realmente a bandeja de alumínio tem calor específico menor, mas o que determina o fluxo de calor é a condutividade térmica. Então, aqui a alternativa é falsa. Na letra C, a informação dada é que a capacidade térmica do plástico é maior que a do alumínio. Como eles têm a mesma massa e
o plástico tem maior calor específico do alumínio, isso realmente acontece. Porém, não é o que determina que o gelo derreta antes. Como já foi comentado, o que determina o derretimento do gelo em tempo menor é a condutividade térmica. Então, marcamos aqui falso. A letra B diz que a bandeja de plástico tem inicialmente uma temperatura mais alta. O que nós vimos que, e o próprio texto fala aqui na questão do equilíbrio térmico, então a temperatura é exatamente a mesma. E está aqui, ó, maior condutividade térmica do alumínio em relação ao plástico, correto, letra A. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Observe então que nessa descrição do experimento para o estudo de colisões, nós temos um quadro de posições onde nós temos a posição 15 e 30, que corresponde aos sensores 1 e 2, e no caso a posição 75 e 90, que corresponde aos sensores 3 e 4. A posição 45 é a posição do carrinho 2, inicial, onde ele não se move inicialmente. E aqui também 75 e 90 confirma a posição do carrinho 2 quando ele está colado ao carrinho 1. Nesse experimento a gente tem a capacidade, através do quadro, de determinar as velocidades e depois empregar o conceito de colisões, ou seja, a conservação da quantidade de movimento para chegar na solução do problema. Então me acompanha aqui nessa tela, onde, para fazer os cálculos de velocidades, observe que nós temos aqui inicialmente, que eu vou chamar de velocidade 1. A velocidade 1 corresponde ao espaço percorrido. Observe que, só lembrando rapidinho, né, eu não escrevi, mas vamos colocar aqui que velocidade é ΔS espaço dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então nós temos um espaço de 30, né, e 15, essa diferença é o ΔS, então nós temos 15. Um intervalo de tempo de 0 a 1 dá 1 segundo, onde essa velocidade V1 é de 15 centímetros por segundo. A velocidade V2 ela é igual a 0. Observe que a velocidade V2 é igual a 0 porque a posição não muda 45 centímetros, enquanto um intervalo de tempo é de 1 segundo, ou seja, vai de 0 até 1. Bom, os dados da tabela mais abaixo correspondem justamente ao intervalo de tempo já que ocorreu a colisão. Então, observe que eu vou chamar de V1', que de 75 até 90 corresponde a 15, e o intervalo de tempo de 8 até 11 corresponde a 3, onde 15 por 3 nós temos 5 centímetros por segundo. E eu vou chamar aqui de V2', e também tenho de 75 a 90, 15 por 3, que é igual a 5 centímetros por segundo, mostrando justamente essa condição de que os carrinhos ficam juntos. Logo, esse choque, quando os corpos permanecem juntos, é um choque inelástico. Agora, observe que nós podemos fazer quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Então, eu tenho massa 1, V1, mais massa 2, V2, massa 1, V1', mais massa 2, V2'. Substituindo os dados, então nós temos a massa 1 é 150 e a velocidade V1, observe aqui, é 15. Mais
A massa 2 para nós é uma incógnita, só que a velocidade 2 é zero. E aqui, como V1' e V2' correspondem exatamente à mesma velocidade, eu posso escrever 150 da massa 1 mais a massa 2, que é incógnita, vezes V2', que nesse caso é 5. Podemos simplificar de modo a deixar as contas mais fáceis. 3, 5 com 15 dá 3. Observe então que nós temos 150 vezes 3, 450, que é igual a 150 mais M2. Me acompanha aqui nesse cálculo, de forma que, isolando M2, nós passamos a ter 450 menos 150, e fechamos com M2 igual a 300 gramas de massa. E voltando no nosso enunciado, nós temos resposta alternativa C. Primeiro, em relação àquilo que chamamos de água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E, deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma... Bom, como essa questão fala em excetuar o plasma, o que nós temos na transformação, no caso da água, de sólido para líquido e de líquido para gasoso, é uma transformação física. Ou seja, uma transformação física não altera a matéria. Nas alternativas, nós temos itens que falam de transformação química, nós temos item que trata de radioatividade e um item que fala a respeito de alteração de proporção de isótopos, onde isótopos correspondem a elementos que possuem o mesmo número de prótons e uma quantidade diferente de nêutrons. Então, avaliando as alternativas, a primeira fala em troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Isso aí corresponderia a uma transformação química, então não pode ser. A segunda fala em transmutação nuclear, onde estaria mais associado a uma radioatividade. A terceira, redistribuição de prótons, o que não acontece, até porque nós temos uma forte ligação dos prótons no núcleo, e também não é alteração das proporções dos diferentes isótopos. Ficando então, para a alternativa correta, a mudança na estrutura espacial. Então é isso que acontece. Os átomos têm um novo rearranjo, a mesma quantidade de átomos ali, é apenas uma mudança espacial no arranjo que existe, e essa mudança espacial, então, faz com que nós tenhamos diferentes estados da matéria, uma transformação puramente física, alternativa D. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas a circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são. Então, nessa questão, o técnico avalie o circuito nos pontos A, B, C e D para prever a corrente elétrica. Faça comigo o caminho da corrente elétrica, que a gente vai prever, então,
quais seriam as correntes em cada um desses pontos? Bom, no circuito nós temos aqui a fonte geradora, onde polo positivo é a barrinha maior, polo negativo é menor. Partindo então a corrente do polo positivo, a corrente I, essa corrente passa integralmente pelo ponto A, e quando alcança o primeiro nó, se divide, vamos chamar aqui de corrente I1, e a que segue passa pelo ponto B, corrente I2. A primeira coisa que nós vemos é que a corrente que passa em A não é a corrente que passa em B, porque em A passa uma corrente integral e em B a corrente sofre divisão. Mas nós temos um novo nó à frente e a corrente que passou por B, ela se divide de forma que temos uma parcela I3 passando pela lâmpada 2 e I4 pela lâmpada 1. Porém, o que acontece? Como as resistências são iguais, as correntes necessariamente são iguais. Então, a corrente que passa por C e por D, eu estou circulando aqui, é exatamente a mesma corrente. Aí nós temos a junção a partir de sinó, de forma que nós podemos dizer que a partir daqui nós temos novamente a mesma corrente 2. E novamente mais um nó à frente, onde passa pelo ponto E a corrente I. E concluímos que os pontos A e E são atravessados por mesma corrente. Observe que dentre as alternativas, as correntes C e D são iguais, as correntes A e E são iguais, e B é diferente. Então, na alternativa A, observe que nós temos IA igual a IE e IC igual a ID. A alternativa A. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traço produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar traçados distintos. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura a seguir. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais AB do desenho e em seguida conectou-o nos terminais BC, anotando as leituras RB e RBC, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB e RBC, qual resultado o estudante obteve? Bom, então essa questão fala a respeito das propriedades do grafite, onde eles apresentam resistência elétrica e a utilização do traçado, então, para criar um circuito resistivo, no qual o estudante fez semelhante a uma casquinha de sorvete. Bom, o que nós devemos calcular é a razão RAB, que seria a resistência equivalente entre os pontos que você vê aqui, A e B, e RBC, quando a resistência está aqui entre os pontos B e C. Então, inicialmente, vamos calcular a razão RAB. Observe que na casquinha nós temos, quando nós ligamos o ohmímetro entre A e B, nós temos aqui os dois resistores de 10 ligados em série, porque o ponto C, nesse caso, apenas é um ponto pelo qual a corrente passa, mas não há desvio de corrente, não há soma de correntes nem nada, então por isso é série. Nesse caso temos uma ligação de 5 com uma de 20 e agora 20, tudo em paralelo. Por isso, em paralelo temos 1 sobre RB, 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20 também, onde o resultado é 1 RB 6 sobre 20, se você fizer essa soma. E, fazendo a inversão, nós temos 10 sobre 3 kΩ. Esse é o resultado para a resistência AB. Agora, na outra ligação, o estudante vai colocar o ohmímetro entre B e C. Desse modo, o que existe entre A e B continua em paralelo. Por isso, nós fazemos aqui produto pela soma 5 vezes 20, dividido por 5 mais 20, que dá 4 ohms. E esse paralelo circulado em vermelho está na sequência em série com 10 kΩ. Por isso, somamos RB, que sabemos que é 4, com 10, fechando em 14. E, no fim, uma ligação em paralelo do quê? Dos nossos 14
que é a sequência que sai de B, vai até A e chega em C, e o outro caminho que só tem somente 10. Então, produto pela soma novamente, 14 vezes 10 sobre 14 mais 10, 35 sobre 6. Estamos aptos agora a fazer a razão pedida. Logo, para ter a resposta, RAB sobre RBC. RAB, nós obtivemos 10 sobre 3, RBC 35 sobre 6. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica e inverte a segunda. E, fazendo as simplificações necessárias, encontramos 4 sobre 7. E, nesse caso, a alternativa correta fica sendo a letra B. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... Então, essa questão ela apresenta aqui um esquema de funcionamento de um relógio em que nós queremos determinar qual é a frequência de giro do ponteiro. Então, inicialmente, observamos que as engrenagens, aqui está pequenininho, mas é a engrenagem, no caso, engrenagem B e engrenagem A, que elas estão em contato. E se elas estão em contato, nós sabemos que a velocidade tangencial de A é igual à velocidade tangencial de B. Porém, sabemos que velocidade tangencial, ou velocidade linear, né, é o produto da velocidade angular vezes o raio de A, que é igual a angular de B vezes o raio de B. Onde, lembrando que velocidade angular é 2π vezes a frequência, então 2π FA RA igual a 2π FB RB. E nós podemos aqui simplificar 2π e observe que nós então ficamos com frequência multiplicado pelo raio em A, frequência multiplicado pelo raio em B. Dessa forma, a frequência da engrenagem A é de, no caso, 18. E aqui, essa questão, se você olhar, ela não apresenta qual é o raio, mas o raio é proporcional ao número de dentes. Então, nós temos aqui 24 para A. A frequência de B é o que a gente pretende descobrir nesse momento. E 72 dentes. Aqui nós temos uma simplificação, porque 24 é 1/3 de 72. E quando a gente joga esse 3 dividindo, nós chegamos numa frequência de B igual a 6 RPM. Certo? Agora observa o seguinte. B e C estão no mesmo eixo, é o que a gente chama de coaxial. E se o sistema é coaxial, então nós temos uma importante informação que a frequência de B é igual à frequência de C. Portanto, a frequência de C, concluímos que também é de 6 RPM, certo? E, finalmente, nós temos a engrenagem C e a engrenagem D, que estão aqui, ó, C e D, também estão em contato, de forma que temos a mesma validade, VC igual a VD. Dessa forma, pelo mesmo motivo que nós já desenvolvemos, já simplificamos, podemos escrever que FC, RC igual a FD, RD. Desse modo, a frequência em C é a mesma que de B, 6. Olha o raio, no caso de C, 36, que é equivalente ao número de dentes. FD, estamos a saber. E RD, 108. Onde podemos novamente simplificar 36 com 108, obtemos 3.
E ao dividir, chegamos em FD, que vale 2 RPM. Então agora observa o seguinte, FD é 2 RPM, e o que acontece? Acontece que o ponteiro está no mesmo eixo que a engrenagem D, portanto coaxial. Desse modo, o FD é igual à frequência do ponteiro, tá? Mesma frequência do ponteiro. Logo, a frequência do ponteiro é 2 RPM. E 2 RPM você vai encontrar na alternativa B. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema e exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então, como o problema fala, quando o veículo precisa parar, essa parada é feita em duas etapas. A primeira é aquele tempo de reação necessário a enxergar um problema e enviar essa mensagem ao cérebro, onde o veículo, teoricamente, desenvolve uma velocidade constante. Nós podemos, aqui, como foi colocado em vermelho destacado, a equação ligada a isso aí, uma equação de velocidade constante, ΔS igual a V vezes ΔT, ou seja, nesse intervalo de tempo, a velocidade fica constante em relação ao espaço. Digo isso porque se você olhar todos os gráficos, eles estão relacionando a distância e a velocidade, e há de se tomar muito cuidado. Por quê? Porque normalmente nós vemos no cursinho, nós vemos na escola, sempre gráficos de distância em função do tempo, velocidade em função do tempo, então é muito raro aparecer gráficos de velocidade em função de distância, certo? Então aqui temos um cuidado especial. Mas, como eu comento, o que está destacado em vermelho, a velocidade é constante em relação à distância, na primeira parte do gráfico. Já na segunda parte do gráfico, o que nós temos destacado é que o automóvel percorre a distância com desaceleração constante. Então veja, nós temos um movimento uniformemente variado, e aqui é muito importante, já que o gráfico é da distância em relação ao tempo, a gente olhar o gráfico, mas não em função do tempo, que é uma coisa ali que é comum na nossa cabeça, mas é complicado. Olhando distância e velocidade, a gente tem que ir para a equação de Torricelli. E nessa equação, veja que a velocidade ao quadrado está relacionada com a distância. Ou seja, nós temos uma função quadrática e isso implica numa parábola. Logo, observando os gráficos, o que a gente percebe? Nós percebemos que os gráficos A, C e E estão eliminados. E por que eles estão eliminados? Porque a primeira parte eles não contemplam a velocidade ficar constante em relação à distância. Em todos os três, observe que a velocidade está variando já logo de início. Pode ver que aqui nós temos decréscimo, aqui também decréscimo, e aqui é até um acréscimo de velocidade, mas a velocidade tem de se manter constante, o que se vê em B e em D. Em relação à segunda parte, nós temos que ter uma parábola. Então, B é apresentada uma reta e em D uma parábola que corresponde ao movimento uniformemente variado. Portanto, a alternativa correta, letra D. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos do ambiente, trazendo informações a respeito de suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos.
Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Então, essa questão fala a respeito do sistema de caça do morcego, que ocorre através da emissão de ondas ultrassônicas e da respectiva avaliação do retorno dessas ondas. As características que devem ser analisadas é a intensidade, o tempo de retorno do sinal e a frequência percebida. Observe então aqui no nosso desenho, na nossa imagem, onde, primeiramente, para analisar a intensidade do sinal, nós temos que o morcego emite esse sinal, a mariposa ela voa se afastando, então ela está cada vez mais longe, e a intensidade é a potência, que seria nesse caso constante, a potência do sinal emitido, só que ele é dividido pela área. Entre o morcego e a mariposa, a gente pode imaginar uma área esférica, e essa área ela fica cada vez maior à medida que a mariposa se afasta. Mas, se você olhar naquela equação, a área e a intensidade são inversamente proporcionais, então quanto maior a área, menor será a intensidade do sinal. Quanto ao tempo, podemos ver que quando a mariposa se afasta, vai, é claro, demorar mais tempo para que o sinal chegue até a mariposa e retorne até o morcego. E, por fim, a frequência percebida tem a ver com o chamado efeito Doppler, em que, no efeito Doppler, a frequência percebida é diferente da frequência real emitida em função do afastamento que pode ocorrer entre a fonte e o observador ou da aproximação. No caso de afastamento, sempre nós temos uma frequência percebida menor em relação à frequência real. Portanto, voltando nas alternativas, observe que aqui apresenta intensidade diminuída, tempo de retorno aumentado e frequência percebida diminuída, é justamente a alternativa A. Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1 MW de potência elétrica e, em razões de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento na forma de calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida ao rio com aumento de temperatura de no máximo 3 graus Celsius em relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o valor específico da água igual a 4 kJ por kg grau Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água, em kg por segundo, para a refrigeração da usina deve ser mais próximo de... Então, nessa questão, como o enunciado fala, a usina deve operar com uma potência de 1 MW. Porém, o sistema de resfriamento tem o dobro da potência de operação. Então, observa aqui que o importante justamente está nesse sistema de resfriamento. 1 MW é a potência de operação, mas observe que aqui, ó, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Então, o sistema de arrefecimento usa 2 MW de potência. Mas, o que tem a ver esse sistema de arrefecimento? É que, por lei, segundo o que o texto fala, para a proteção do ambiente, a diferença de temperatura para a água que entrar em contato novamente com o ambiente pode ter apenas 3 graus Celsius. E o objetivo da questão é justamente que a gente determine qual é o fluxo. Então, o valor mínimo do fluxo de água em kg por segundo
para a refrigeração da usina. Então, observe, nós sabemos que potência é a divisão da energia pelo tempo. Nesse caso, a energia corresponde à energia térmica. E a energia térmica de aquecimento da água é dado pela expressão do calor sensível, que é igual a mc ΔT. Portanto, aqui nós temos que a potência P é igual a mc ΔT, que é a energia térmica, dividido pelo tempo. Aqui é importante diferenciar que nós temos ΔT maiúsculo e ΔT minúsculo. ΔT maiúsculo, diferença de temperatura. ΔT minúsculo, intervalo de tempo. Bom, é muito importante perceber que a questão pede fluxo. E se você olhar a unidade, quilogramas por segundo, olhando para a equação mc ΔT, você tem o m, logo abaixo você tem o tempo, então a gente dá destaque aqui. Essa razão corresponde justamente ao fluxo. E agora, isolando massa sobre tempo, observe que nós vamos ter ali, ó, massa sobre tempo é igual a potência, e o calor específico vezes a variação na temperatura vai dividindo. Bom, agora o trabalho é fazer a substituição dos valores. Nós temos justamente o que eu grifei ali atrás, né? 2/10⁶, que corresponde à potência dissipada. O calor específico foi dado como 4 kJ por quilograma grau Celsius, então 4/10⁻⁻, multiplicado pela variação de temperatura, que vale 3. Efetuando os cálculos, nós chegamos a um resultado de, no caso, 0,167 10⁻⁻, que é a diferença das potências, e 10⁻⁻ é 1000, multiplica por 0,67, nós temos 167 kg por segundo, e você encontra ali, observe, na alternativa C, a resposta correta. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias, 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante, então essa é uma questão em que nós devemos cruzar as informações dos dois gráficos, onde o primeiro gráfico apresenta a resposta de frequência para a distância em relação ao microfone, e o segundo apresenta os intervalos de frequência, desde a subgrave até a aguda. E observe que, juntando esses dois gráficos, a gente vai dizer como que a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então, o primeiro item fala das frequências médias. A frequência média, observe que ali eu já deixei em amarelo, vai de 642,5. E observando, a gente percebe que para 3 mm a frequência, primeiro ela cai, depois sobe, mas para as demais as frequências estão aumentando. Aqui diz que está havendo aumento na faixa das frequências médias, não é bem assim por causa do 3 mm, certo? Então a primeira alternativa está errada. Analisando a segunda, que seria o item B, a região do agudo vai de 5 a 20. Observe que ali todas as frequências de 5 a 20 dão exatamente a mesma resposta. Então aqui diz que diminui na faixa das frequências agudas, mas na realidade, realmente até ocorre uma diminuição, mas todas elas estão juntas, então a intensidade sonora percebida é exatamente a mesma, independente da frequência no agudo. Então, essa também é uma alternativa errada. O item C, melhor, o item E fala do aumento na faixa das frequências médias baixas. A gente vê que a média baixa fica entre 250 e 640. E no gráfico nós vemos que nem todas estão aumentando. Nós temos a faixa de 3
de 25 milímetros ali para a distância, 3,25 está diminuindo, 51,60 aumentando, então há uma discordância. O item D analisa na faixa de médias altas, e na média alta, observe que vai de 2,5 a 5, também todas elas estão dando exatamente a mesma resposta, e existe um aumento e depois um decréscimo, tá? Então aqui fala em somente aumento, mas tem aumento e tem decréscimo, não pode ser. E finalmente, então a correta só pode ficar aí para a alternativa que corresponde à letra C, que fala que diminui na faixa das frequências graves. E observe que aqui para todas as distâncias, nós temos uma diminuição justamente na faixa do grave. A alternativa, no caso C, então, para essa questão. Uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador O, em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo f0 de t, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual o esboço gráfico que representa a frequência f0 de t detectada pelo observador? Bom, essa questão ela explora o efeito Doppler. E no efeito Doppler nós temos por característica, ou seja, o fenômeno, diz que quando há um movimento relativo entre a fonte e o observador, no caso da aproximação da fonte em relação ao observador ou vice-versa, nós temos um aumento de frequência. E nos casos de afastamento, nós temos uma diminuição da frequência. Então, se nós temos a emissão do sinal por parte de A, que seria a frequência FA, e nós queremos saber o que vai ser percebido pelo observador, nós devemos procurar no gráfico justamente quando está ocorrendo a aproximação, uma frequência maior do que a frequência FA, e quando está ocorrendo o afastamento, uma frequência menor do que FA. Observe que nos gráficos, a única opção que inicialmente nós temos uma frequência maior do que FA, e aí quando se aproxima do observador tende a FA, mas logo que se afasta fica menor do que FA, você vai encontrar isso aí exatamente na letra D. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.